Pessoal, tem algumas características comportamentais que podem ser úteis, podem facilitar muito as interações sociais para as pessoas que sofrem aí com transtorno de ansiedade social. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é uma lista que eu desenvolvi de algumas características de comportamento subdivididos em 4 dimensões, que são as dimensões do comportamento em si, tá? E eu procurei fazer uma espécie de síntese, tá? De alguns exemplos de comportamentos que vocês podem estar adotando ou buscando praticar ou buscando treinar nas situações sociais, tá? Lembrando assim, gente, que eu vou trazer aqui apenas alguns exemplos de comportamentos, de modo que vocês podem desenvolver ou vocês podem criar outros comportamentos aqui dentro dessas dimensões, tá? Então assim, a ideia seria trabalhar simultaneamente essas 4 dimensões de comportamento. Que dimensões são essas, tá? Eu estou aqui com o material na minha frente, que eu desenvolvi, tá? E eu chamei isso aqui, com o título aqui que eu vou colocar no vídeo, descrevendo um comportamento padrão para lidar com a ansiedade social. Tudo bem? Por que esse título, Em função das dificuldades e dos sintomas de ansiedade social, e a gente pensando num comportamento socialmente adequado aqui entre aspas, tá, gente? A gente pode pressupor que algumas características comportamentais dentro dessas 4 dimensões seriam favoráveis para o indivíduo superar o transtorno. Tudo bem? Mas isso aqui, gente, de novo, são apenas alguns exemplos e são colocados de forma muito arbitrária, tá? De modo que vocês podem desenvolver outros comportamentos aqui dentro dessas 4 dimensões, tá? Bom, a primeira dimensão é o comportamento não verbal público, tá? Basicamente a linguagem corporal que a gente chama aí coloquialmente, tá? O que eu coloquei aqui como exemplo de comportamentos não verbais públicos? É aquilo, quando eu digo assim, gente, comportamento público é aquilo que é observável pelos outros, tudo bem? Que 2 ou mais pessoas podem estar observando. Então, assim, alguns exemplos de comportamentos que vocês podem adotar nessa dimensão. Sorrir ao chegar nos locais e cumprimentar as pessoas, Manter a expressão facial séria nos outros momentos, tá? São apenas alguns exemplos. Manter a postura corporal ereta. Variar a expressão facial e gestos durante as interações. Olhar tranquilo e interessado pelos outros, tá? Então esse aqui é uma amostra, uma síntese de alguns comportamentos não verbais públicos que vocês podem estar adotando aí nas situações sociais, tá? A segunda dimensão, comportamento não verbal privado, que diz respeito a sentimentos, emoções e sensações. Aqui, uma questão importante. No que diz respeito a sensações, sentimentos, pensamentos, lembranças, imagens ou coisas desse gênero, a ideia é que não há o que fazer em relação a esse tipo de coisa, tá? Como assim? Gente, os eventos privados, os eventos internos dessa natureza, sensações, pensamentos, lembranças, não são, digamos assim, passíveis de muito controle voluntário, tudo bem? Ou seja, são eventos que são naturalmente provocados por um estímulo. Então assim, não importa muito o que você faça, não há como controlar esses eventos, tudo bem? Então, assim, se você for falar em público diante de uma audiência, e nessa audiência tem pessoas importantes, pessoas significativas para você, é impossível você não se sentir ansioso. É nesse sentido que eu estou querendo colocar aqui,
que esses eventos privados que eu mencionei não são passíveis de controle voluntário, pelo menos não num nível que a maioria das pessoas gostaria, né? Porque às vezes as pessoas vêm para a terapia querendo fugir, controlar ou suprimir a ansiedade, a tristeza, a angústia e coisas desse tipo, e isso não é uma coisa passível, não é um objetivo viável, tá? Muito pelo contrário, gente, as tentativas de controle e supressão dos sentimentos geralmente provocam um efeito contrário, tudo bem? Então assim, nessa dimensão aqui, né, comportamento não verbal privado, eu coloquei aqui, não importa. Ou seja, o que importa, gente, é vocês terem um nível satisfatório de controle em relação aos comportamentos, às ações, e não a sentimentos, pensamentos, lembranças e etc. Tá? Bom, terceira dimensão aqui, né? Comportamento verbal público, que aí é a sua fala, a linguagem. Né? Coloquei aqui 3 exemplos, né? Ser breve e objetivo no discurso, né? Falar da forma que me sinto mais à vontade, então cada um tem um estilo de comunicação específico, né? E muito particular, e você não deveria abrir mão desse estilo de comunicação simplesmente para não incomodar ou para agradar o outro. Não. Fale da forma que você se sinta mais à vontade, se sinta mais confortável em se expressar. Tá ok? E aqui, um terceiro exemplo aqui, inspiração em algum personagem ou em algum, não sei, algum ídolo que você tenha na música, na arte, no cinema, alguma coisa assim, que a pessoa, ou algum professor, enfim, que tenha um estilo de comunicação, um estilo verbal que você aprecie, e você, de certa forma, tenta se comunicar ou se inspirar na forma de comunicação dessa pessoa. Tudo bem? E uma última dimensão aqui, uma quarta e última dimensão, comportamento verbal privado. Né? E aqui a gente está se referindo basicamente aos pensamentos e imagens. Né? Repara uma coisa, no comportamento não verbal privado, né, a gente está se referindo a sentimentos, sensações e emoções. Comportamento verbal privado se refere aos pensamentos, tá? Que podem ser imagens também. Então eu coloquei alguns exemplos aqui, comportamento verbal privado. Se imaginar ou se ver tranquilo e confiante nas situações sociais. Né? Um segundo exemplo aqui, desenvolver pensamentos produtivos para as situações. Né? E o último exemplo, independentemente de qualquer coisa, sempre acreditar em você. Tá? Então, gente, isso aqui é uma síntese, tá, de alguns comportamentos aqui, alguns comportamentos padrão, que vocês podem adotar aí nessas quatro dimensões. Tá? Bom, então é isso, gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, se você achou útil esse vídeo aqui, não esquece de dar uma curtida, deixar um comentário aqui. Se você não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever no canal também. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.